Olá, alunos. Vamos para a resolução de uma questão do LibreOffice Writer. Acompanha comigo a leitura da questão. Considerando o LibreOffice Writer, assinale a opção que descreve corretamente uma função da ferramenta pincel de estilo. Vamos ver qual é a função da ferramenta pincel de estilo. Para isso, a gente precisa usar o LibreOffice Writer. Então, acompanhando comigo aqui, usando o LibreOffice Writer, qual é a função da ferramenta pincel de estilo. Primeiramente, eu vou digitar duas palavras aqui no meu texto. Eu vou colocar curso, observa aí de forma ampliada, estou digitando curso, espaço, vou colocar aqui aulas, e agora vou selecionar somente essa palavra curso, e vou alterar algumas formatações para essa palavra curso. Eu vou colocar, por exemplo, tamanho de fonte 22, vamos colocar negrito, depois itálico e depois sublinhado. Percebe que as formatações da palavra curso são diferentes das formatações indicadas aqui para a palavra aulas. Eu vou selecionar a palavra curso e clicar então no botão pincel de estilo. Cliquei uma vez e agora vou arrastar sobre a palavra aulas. Vamos perceber o que ele fez. Olha a ideia. O botão pincel de estilo, quando eu cliquei, eu apliquei posteriormente a mesma formatação da palavra curso na palavra aulas. Por isso que a gente diz, ele não copia os caracteres, mas copia a formatação desse texto e aplica no outro texto desejado. Então, repetindo, o botão pincel de estilo, ele não é utilizado para copiar o texto. Ele é utilizado para copiar e aplicar a formatação de um determinado texto em outro texto desse documento. Essa é a função do botão pincel de estilo. Copiar a formatação de um texto e aplicar essa mesma formatação em uma outra parte, em uma outra porção desse texto. Voltando à questão, e olhando ela de novo, ele pedia justamente a função dessa ferramenta chamada pincel de estilo. E aqui nós temos na letra A, localizar uma cadeia de caracteres no documento. Não é a função do botão pincel de estilo localizar caracteres. Letra B, selecionar parte do texto. Não, o pincel de estilo não tem como sua função selecionar uma parte do texto. E letra C, aplicar formatação de texto. Aí sim, a função do botão pincel de estilo é aplicar formatação de texto. Ele aplica a formatação de texto copiando essa formatação de um outro texto desejado. Mas a função do pincel de estilo em si é justamente aplicar essa formatação de texto de um outro texto desejado. A letra D dizia ordenar o texto de uma tabela, que está errado. A letra E, numerar páginas de uma seção, o que está errado também. Então aqui, obviamente, a resposta ficou a letra C de Canadá. Aplicar formatação de texto com uma função da ferramenta pincel de estilo. Até a próxima questão, bons estudos, continue aí na luta. Até a próxima.